Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Andrade e nesse mini curso eu vou falar sobre o poder da marca pessoal para conectar pessoas, fazer negócios lucrativos. E nesse nosso bate-papo eu vou trazer 10 passos que vão transformar a sua marca pessoal em algo forte, consistente e diferenciado. E assim você vai poder transmitir a imagem que você quer realmente passar e ter uma noção mais exata se aquilo que você passa é exatamente aquilo que as pessoas estão enxergando de você, estão lendo de você, estão compreendendo de você. Nos vários anos que eu tenho de experiência, as palestras que eu dou, sejam em empresas, em faculdades, nas entrevistas que eu concedo, eu venho trazendo esse contexto de marca pessoal para a discussão mais atual, porque assim, eu imagino que produtos, serviços, né, normalmente a gente pode copiar, né, facilmente a gente copia tecnologia e etc. Mas e a marca pessoal, o nosso jeito, a nossa maneira, que vai fazer com que a gente conecte pessoas que sejam importantes para o nosso negócio, para a nossa vida? Será que isso é fácil de copiar? Então eu imagino também que se você me copiar, você vai virar uma cópia de mim, né? Você não tem autenticidade nesse processo. Então não dá muito para você copiar a marca do outro, o jeito do outro, né? E uma marca pessoal forte, ela traz credibilidade, né? Ela traz confiança. E é exatamente tudo que nós precisamos para conectar as pessoas importantes a nós e que nós sejamos as pessoas importantes para as outras pessoas fazerem conexão, entende? Então, essa troca é que vai fazer com que a gente estabeleça relações saudáveis. E relações, a gente está falando de relações de amizade, né? De relações de parceria de negócios, a sua relação com o seu cliente, enfim, parcerias saudáveis, né? Relacionamentos saudáveis. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos ao primeiro passo? Antes de qualquer coisa, na montagem dos 10 passos, é importante a gente perceber que a marca pessoal é formada por 3 pilares. Primeiro, o eu, né, que é exatamente aquilo que eu sou e que eu tenho consciência do que eu sou. Depois o outro nesse processo de relação eu e o outro, aquilo que eu passo, aquilo que eu projeto e o que o outro interpreta, né? E o terceiro pilar são as estratégias de visibilidade, como eu chamo. Para cada pilar desse existem passos, né? Então, o primeiro pilar é formado pelos 5 primeiros passos, o segundo pilar pelos 3 passos seguintes e o último pilar, que é a visibilidade, pelos últimos 2 passos. O primeiro passo para formar a sua marca pessoal é autoconhecimento. E de fato, todo mundo fala da importância de autoconhecimento, né? E a gente, notadamente, a gente olha muito mais para fora do que para dentro, né? Inclusive, fazer esse mergulho interno não é nada fácil. Esse convite a se autoconhecer, a se autorrevelar, né? Não é um processo que seja tão simples. É muito mais fácil eu olhar para o outro do que para mim mesmo. Mas todos nós sabemos, a gente já reconhece a importância de que quando eu olho para dentro, eu me reconheço, eu me autorrevelo, eu consigo perceber aspectos sobre mim que me ajudam a me compreender e ajudam no meu processo de evolução, no meu processo de desenvolvimento. Se eu consigo facilmente responder meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? As oportunidades que eu tenho por ter esses pontos fortes, as ameaças que eu posso passar por ter os pontos fracos, eu dou um passo a mais nesse processo de me autoconhecer. E no processo em que eu me autoconheço, eu me autorrevelo. E essa revelação faz com que eu tenha mais tranquilidade, né, mais segurança para lidar com as situações e desafios que a vida vai me apresentar. Para que eu compreenda e me autoconheça, né, me compreenda, me entenda, saiba mais sobre mim, eu sei, todos nós sabemos, que um dos primeiros exercícios importantes demais, que fazem realmente uma grande diferença, é o silêncio, né, aquietar-me, para eu me entender, para eu me revelar, para eu tentar entender as nuances sobre mim. Reflexão, diante de todas as situações, ações, atitudes no dia a dia, eu poder refletir sobre essas ações, que repercussões elas tiveram, as minhas ações, as minhas reações, então tudo isso vai favorecendo o meu processo de me autoconhecer. O silêncio para quietar e trazer calma, né? Para que eu possa fazer concentração, contemplação. Isso de manhã cedo é maravilhoso todos os dias. Um exercício de aquietar mesmo o cérebro, me reconectar comigo mesma no momento presente para lidar com o dia a dia de uma maneira mais tranquila, porque o dia a dia é desafiador, né?
Seja um dia a dia rotineiro, ou seja um dia a dia que seja sempre com muitos eventos surpreendentes, mas ainda assim tudo é bastante desafiador. Mas eu também conheço e sei que vai ser importante para você que está aí do outro lado. Foi importante para mim, é importante para minhas coaches, para meus alunos e alunas durante todo esse tempo de carreira que eu tenho, desde 2005. Esses testes são importantes. Existem testes e ferramentas de autoconhecimento que nos ajudam a entender qual é o nosso temperamento, qual é o nosso quadrante cerebral, qual é o nosso mapa representacional, se eu sou visual, se eu sou auditiva, se eu sou sinestésica, né? Se eu preencho também a ferramenta DISC, é muito importante. Normalmente o DISC se preenche online e um coach faz a análise desse relatório junto com você, né? Então, todas essas ferramentas vão me ajudar a compreender um pouquinho mais sobre mim. Quando eu digo que eu preciso criar estratégias para me auto-revelar e me autoconhecer, eu estou querendo entender um pouco mais sobre os meus pontos fortes e fracos, sobre as minhas qualidades, sobre as coisas que eu preciso desenvolver, sobre características que são minhas e que eu preciso modelar, reaprender, redescobrir, redesenvolver, entende? E tudo isso é muito importante no meu processo de aprendizado, né? De aprendizado sobre mim. Quando a gente traz também do autoconhecimento, processo de Self 1 e Self 2, que o coach traz muito fortemente isso, nós todos somos guiados, somos conduzidos durante a nossa jornada por P-programadores. Então, quando a gente cresce, quando a gente nasce, nosso primeiro P-programador são os nossos pais, né? Depois a gente vai para a escola e vai ter acesso a professores. A gente vai crescendo, né? Faz 16 anos, vai votar. E aí a gente vê políticos, partidos, né? Começa a assistir TV lá na nossa infância, programação de TV, propagandas, né? A gente escolhe uma religião, um templo, a gente vê padres, pastores, né? Então tem muito P programador na nossa jornada, né? E depois tem as palestrantes como eu, para ir montando um pouquinho mais sobre mim, né? Vai me ajudando a me desenvolver dentro do meu processo de jornada de crescimento, de desenvolvimento normal, humano, né? Esses P-programadores todos ajudam também a inserir programações na nossa mente e que muitas vezes não são verdadeiras, são ilusões que nós criamos, são crenças que nós habitualmente nos ancoramos. E essas crenças, às vezes, elas podem ser fortalecedoras e existem também as crenças limitadoras, as crenças limitantes. E nós somos muito forjados por essas crenças limitantes quando a gente ouve muito as pessoas dizendo que você não é capaz de fazer determinada coisa, que você não pode, que você não nasceu para aquilo, que você não tem a beleza adequada, enfim. Quando as pessoas começam a cercear a gente dessas programações, dessas neuras, dessas crenças limitantes, isso nos impede de um crescimento, né? Isso nos impede de acreditar no nosso potencial abundante, de desenvolvimento, de realização, né? Então, tudo isso a gente precisa aprender a distrair o Self 1, que é esse ser, né? Que nos desencoraja, que foi programado durante nossa jornada para nos abarrotar de crenças limitantes. Então a gente precisa silenciar esse Self 1 e deixar o Self 2, que é esse nosso ser, esse nosso eu abundante, cheio de curiosidades, né? Com esse potencial de crescimento, de desenvolvimento e de realização aflorar, vir à tona. Esse exercício de silenciar o Self 1 e deixar vir o Self 2 é algo que não é da noite para o dia. É um processo de autoconhecimento, de fortalecimento de crenças, né, para mudar realmente esse nosso mindset fixo para o mindset de crescimento. Nós podemos perceber também que o autoconhecimento é um processo, e sendo um processo, ele vai se amoldando no decurso do nosso tempo, da nossa história vivida, para nos ajudar o processo de adequação e sobrevivência aos desafios que vão acontecendo. Então, hoje você se autoconhece e você não é exatamente aquele mesmo de alguns anos atrás, você evolui. E nesse processo de evolução, o convite ao autoconhecimento também é processual. O segundo passo desse nosso processo de construção de marca pessoal, primeiro foi autoconhecimento, o segundo é a ancoragem de crenças fortalecedoras. Nós já falamos no tópico anterior a questão de que nós somos forjados durante a nossa jornada pelos P-programadores e a gente vai então tendo que saber lidar nessa nossa caminhada com as crenças limitantes e com as crenças fortalecedoras. Todas as vezes que você identifica uma crença limitante, quer mudar o hábito, isso é plenamente possível, basta querer e encontrar as metodologias certas,
Porque também é muito importante que se pense assim, as pessoas dizem, basta você querer, você quer, você consegue, você tem um poder. E as pessoas que não conseguem, elas se sentem inferiores, elas se sentem fracas, elas se sentem frágeis, né, incapazes. E na verdade não é assim tão fácil, né? A mudança de uma crença limitante para uma crença fortalecedora exige mudança de hábito e a mudança ou transformação mesmo, ou seja, porque a mudança é algo que você pode vivenciar e voltar ao status quo atual. A transformação é algo que não volta, né? Vamos pensar num palito de fósforo, quando você acende, ele não é mais possível de riscar novamente, ele se transformou. Então o processo de transformação é algo que você vai fazendo pequenas mudanças até que a transformação aconteça de uma forma consistente e verdadeira. Assim é o poder das crenças fortalecedoras. Você precisa, então, como segundo passo para fortalecer a sua marca, primeiro se autoconhecer e segundo, se fortalecer com crenças que te ajudem a caminhar de forma livre, de forma independente, autônoma e confiante. O terceiro passo do nosso processo de marca pessoal é aprender a aprender. Esse é mais do que um convite, né? Primeiro de tudo que se nós já estivéssemos prontas, a gente poderia morrer amanhã, né? E eu não desejo que você morra amanhã, nem eu. Então a gente está no processo de construção, de evolução, de desenvolvimento. Se você aceita esse convite, é uma coisa que você não pode mais voltar atrás. Porque o processo de aprendizado é constante. Isso tem a ver com o aprendizado formal e tem a ver com o aprendizado informal. Então, de forma formal, se você pegar os nossos grandes currículos, você vê aí, eu tenho mestrado, eu tenho MBA, tenho 2 graduações, fiz curso de coaching, pré-tec, não paro, estou matriculada agora no curso de psicopedagogia, e você, meu Deus do céu, não para, e é Lego Serious Play, uma constelação. Existe muita coisa fantástica para você aprender. Por que você vai achar que já sabe tudo? Entende? Então tem sempre alguma coisa. Eu faço curso online pago, eu faço curso online de graça, eu vou a eventos presenciais pagos, eventos presenciais gratuitos, eu dou palestra, eu assisto palestra. Eu estou em movimento na construção do aprender a aprender. E, consequentemente, eu tenho outros aprendizados. Além desse aprendizado formal, de certificado, de títulos, né? Eu tenho um aprendizado informal, que é do relacionamento, né? Desenvolve meu aspecto cognitivo, atitudinal, comportamental. Então, isso tudo, eu não abro mão desse processo de aprender a aprender e te indico como um terceiro passo. Constantemente se coloque nesse lugar de aprendiz. Aprender a conhecer as coisas que o mundo tem para te oferecer, aprender a fazer, tem sempre algo novo que você pode aprender a fazer, nós somos plenamente capazes, nós podemos. Basta de fato a gente querer, de dentro para fora, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, né? Então eu quero mudar um hábito, eu posso, só preciso criar as estratégias, encontrar a melhor metodologia que combine comigo, né? Aprender a viver junto com as outras pessoas e aprender a ser um ser humano melhor, que são pilares, né, de aprendizados que vão sustentar outras competências. Competências mais operacionais, competências táticas, competências estratégicas, né, que tem a ver com o fazer, o viver junto e o aprender a criar, a pensar, inovar. Então, quando você aprende, você estimula o seu cérebro a estar constantemente se transformando. Você estimula o seu cérebro a estar se movimentando. Consequentemente, você fica muito mais sábio, você fica muito mais alerta, você fica muito mais aberto a possibilidades. Existe uma metáfora que eu falo bastante também, muito em sala de aula, que é assim, quando as pessoas falam, professora, como é que as pessoas pensaram em coisas que a gente não está pensando aqui? Como é que as pessoas criam as coisas? São pessoas especiais. E eu costumo dizer assim, olha, nós todos somos capazes de pensar em coisas, né? Basta a gente ter alguma necessidade, porque as oportunidades estão aqui, em cima da cabeça de todo mundo. Quem está pronto para a oportunidade, agarra a oportunidade, faz dela um grande acontecimento, criando um negócio, criando um serviço, enfim. Então as oportunidades estão aqui. Quanto mais a gente aprende, a gente aumenta e amplia as nossas possibilidades. O quarto passo para a marca pessoal é o desenvolvimento de características do comportamento empreendedor. Existem 10 características. A primeira, a busca de oportunidade, ter a iniciativa de buscar as oportunidades, a persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos de tudo que você faz, né? Tá sempre planejando e monitorando, está conseguindo realizar tudo. Persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. De fato, esses comportamentos cada comportamento desse gera 3 características, no total são 10 comportamentos e 30 características, né, desse comportamento empreendedor, que lhe ajuda a realizar mais. Então, quando você desenvolve esses comportamentos,
Quando você vai desenvolvendo essas características em você, vai virando nato e você vai conseguindo realizar cada vez mais as suas demandas. Essa é uma dica bacana que eu dou também, é um curso que eu fiz chamado Empretec do Sebrae. O Empretec desenvolve essas características do comportamento empreendedor. Então, é uma metodologia muito interessante e eu recomendo que vocês façam. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para vocês também. O quinto passo é o gerenciamento do tempo. Nós sabemos como o tempo é um recurso escasso, é um recurso caro e todo mundo reclama de que não tem, né? Porque realmente ele é escasso. Realmente. Será que ele é realmente escasso? Acho que vale a nossa reflexão, né? Por que algumas pessoas de alta performance conseguem, com as mesmas 24 horas, realizar tanto? É uma boa pergunta, né? Por que algumas pessoas conseguem desenvolver tanto? Elas conseguem ser mães, fazer um curso, trabalhar, dar atenção para o marido, dar atenção para si própria, dar atenção para os amigos, para a família, enfim. Por que as pessoas conseguem? Gerenciamento, gente. O tempo é o mesmo para nós todos. A sensação sobre o tempo é que pode ser muito particular. Mas a questão do tempo é algo que a gente precisa primeiro pensar. O que tem me roubado o tempo? Existem os ladrões do tempo. Um primeiro ladrão do tempo são as interrupções, comunicação deficiente, reuniões pouco objetivas ou desnecessárias, telefone, o celular, administração de crise, ficar se preocupando com o que é urgente em vez de se preocupar com o que é importante, né? Procrastinar demais, e-mail, internet, Instagram, né? Fazer serviço de outras pessoas, esperar outras pessoas para tomar decisão, falta de objetivo, falta de prioridade, falta de prazo final, interrupções na sua sala, no telefone, na internet. Tudo isso são ladrões do tempo, ou seja, são fatos, são características, são desafios que você vai lidando no dia a dia e que roubam o seu tempo, roubam a forma qualitativa que você poderia estar gerenciando o seu tempo. Quando você consegue gerenciar esses ladrões do tempo, consegue gerenciar bem o seu tempo, primeiro que existem diversas ferramentas. Uma das ferramentas mais famosas é a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é um coach bastante famoso, lançou esse livro de nome Tríade do Tempo, em que você preenche o questionário e vai dividindo o seu tempo em 3 matrizes e vai descobrindo o que é urgente, o que é importante, o que você está perdendo tempo. A reflexão é basicamente isso, né? Quanto tempo você tem gasto fazendo coisas mais urgentes do que coisas importantes? Então, quando a gente mensura e faz essa reflexão, você pode se dar conta de que você está gastando tempo demais com coisas que são inúteis, que você poderia delegar. Então, tudo é uma questão de gerenciamento. Eu tenho um teste também, eu tenho uma ferramenta também que eu chamo de PODC, que foi o que elaborei. Eu dividi a ferramenta em 16 partes, na verdade 4 partes, e cada parte dessa vai contendo uma quantidade de metas, né? Então, primeiro é de P, depois o P de planejar, depois O de organizar, D de dirigir e C de controlar. E aí são ações para planejar, ações para organizar, ações para dirigir e ações para controlar. Isso ajuda também você a ir listando as coisas que você precisa fazer e você vai arrumando. Existem diversas ferramentas de gestão do tempo, maravilhosas ferramentas. E é importante mesmo da gente gerenciar, porque assim, quando você gerencia bem o seu tempo, você não chega atrasado, você entrega as coisas no prazo, você aprende a dizer não. Não é verdade? Quando as pessoas, você consegue fazer, você pode fazer para mim, e você às vezes não consegue dizer não, e você vai acumulando coisas, se atrapalha por não conseguir dizer não. Para mim, então, uma excelente dica desse processo de gerenciar tempo é dizer não. Aprender a dizer não, aquilo que você não pode fazer e você não se comprometer, para você não se queimar, né? Aqui a gente fala muito se queimar, ou seja, você se comprometer com algo, não poder entregar. O 6º passo da marca pessoal é o gerenciamento da comunicação assertiva. E eu vou falar com vocês agora alguns passos importantes. Primeiro, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. 2, saber o que quer. 3, saber o que o outro quer para responder de forma adequada. 4, observar ao invés de julgar. 5, entrar em rapport, que é sintonia. 6, calibrar o interlocutor, ou seja, primeiro abrir a escuta ativa, o acolhimento para que a comunicação se processe. 7, variar a perspectiva, que é colocar-se no lugar do outro para tentar entender o que o outro quis dizer. 8, atenção às formas de falar. E o 9, usar diferentes tipos de linguagem. A comunicação assertiva nos ensina que é muito importante aprender a não dizer não
nas suas frases, se você conseguir tirar o não e colocar mais frases assertivas no positivo, você mais rapidamente chega aos seus objetivos. Eu vou falar o exemplo que eu dou sempre, eu sou mãe, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando a criança vai subir escada, não pode subir escada é perigoso, as mães falam, não sobe aí não, menino, né? E o ideal seria, desça, antes do desça, pare, desça. São comandos objetivos, assertivos, no positivo, entende? Se você falar, não desça, existe uma pesquisa que diz que antes a gente imaginava que eram as crianças. A partir do não, ela não entende. Ela só entende até... Ela entende, na verdade, o que você disse depois do não, né? Então, ela suprime o não da cabeça dela. Mas sabe o que as pesquisas revelam? O ser humano, de uma forma geral, não é só a criança, em qualquer fase da nossa vida, a gente entende melhor as frases mais assertivas. A gente não entende o não. Quando a gente fala assim, não se preocupe, a gente está dizendo para a pessoa se preocupe, porque ela vai se preocupar, né? Não se preocupe, você já criou ali uma preocupação na cabeça dela. Ué, eu não estava preocupada até agora. Por que ela mandou não me preocupar? Então é algo preocupante, entende? Olha, eu vou te falar aqui uma coisa agora, mas você não fica chateada comigo, não. Meu Deus, você tá mandando a pessoa se chatear com você. Bom, se você tá no seu trabalho, né? Você não quer que a pessoa chegue atrasada. Olha, não chegue atrasado hoje. Por quê? Diga o que é preciso que a pessoa faça. Ó, chegue cedo, chegue 8 horas, porque é importante que você esteja na reunião no momento certo, ok? Beleza, tchau. A comunicação assertiva, ela tem alguns segredinhos que são decisivos, definitivos para o sucesso da comunicação. O 7º passo da construção da marca pessoal é a persuasão, é a comunicação persuasiva, é a nossa capacidade de influenciar. E a pergunta de coach para você agora é, faz sentido para você que nesse processo de construção da marca, né, onde você quer mostrar credibilidade, que as pessoas acreditem em você, você quer passar uma imagem positiva, imagem com adequação àquilo que você é de fato, né? Que não basta só parecer ser, você tem que ser de fato, né? Faz sentido que a gente precisa, então, aprender a influenciar as pessoas? Influenciar no sentido de engajar as pessoas para as nossas causas, né? Fazer com que as pessoas compreendam de forma adequada a nossa filosofia de viver, o que a gente deseja realmente, que as pessoas entendam sobre quais são os nossos pensamentos, né? Nossa filosofia de vida. Então, influência e persuasão faz toda a diferença para a marca pessoal e deixa a marca pessoal com mais credibilidade. A influência se dá pela conexão entre atitude, imagem e personalidade. Então, a gente já transmite a nossa imagem pelas nossas atitudes, pelo composto de atitudes que vão montar o nosso comportamento. E aí sim a gente vai montando a nossa reputação de forma positiva diante das pessoas. Eu posso dizer que persuasão é uma arte, né? Você conseguir influenciar as pessoas a fazer de forma entusiástica, né? Influenciar de forma entusiasticamente as pessoas a fazerem aquilo que deve ser feito naquele momento é realmente uma arte. Para a persuasão dar certo, tem que envolver confiança, lógica e emoção. Esses 3 componentes fazem toda a diferença. A confiança tem a ver com o seu padrão, né? Com aquilo que você passa, com aquilo que você transmite. A lógica é que quando você explica e faz sentido para outra pessoa, então isso faz toda a diferença, você saber qual é o mapa representacional dela, para você falar de forma visual com quem é visual, falar de forma sinestésica com quem é sinestésico e falar de forma auditiva com quem é auditivo, você conecta a pessoa no metaprograma dela, ou seja, você fala da linguagem que para ela fica mais palatável. E quando você traduz em algo com argumentação, a pessoa passa a confiar em você. Então tem que fazer lógica para ela. E o terceiro elemento é a emoção. As pessoas normalmente são conduzidas pela emoção que nós causamos. Muitas vezes não é o que você vende que vai fazer com que a pessoa compre, mas por que você vende aquilo, né? Que transformação você quer causar na pessoa com aquilo? Isso faz você vender mais. Existem diversas maneiras de influenciar e persuadir. A primeira que eu acho é a marca, né? A nossa marca pessoal vai fazer com que a gente possa influenciar e persuadir as pessoas. O 8º passo para a construção da marca pessoal é a construção de um network de forma estratégica. Quando a gente fala network, sem o ING no final, a gente está falando da rede em si, né? Quando a gente fala networking com o ING, é o processo de construção de uma network. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai avaliar. Para você, é muito importante ter uma quantidade enorme de pessoas no seu contato
ou pessoas estratégicas que você possa estar constantemente alimentando esses contatos? Reflita sobre isso, porque existem pessoas que começam a colecionar números de telefone para montar grupos de transmissão e sair disparando coisas, seja correntes, que é péssimo para qualquer imagem, ou seja até, enfim, oferta de cursos, enfim, vai disparando, né? E quando você faz isso, você não atinge a sua audiência de forma verdadeira, porque você nem conhece essa pessoa e você não sabe se aquilo realmente interessa a ela. Para mim é muito importante que você alimente a sua rede e você tenha consistência com ela, você possa ser útil para alguém. Aí você ativa o gatilho da reciprocidade. Primeiro de tudo, quando você é útil para alguém, a pessoa se sente no dever de ser útil para você em algum momento depois. Quando você faz redes de relacionamentos, quando você constrói essas redes, você precisa aprender a alimentar, ser interessante para outra pessoa. Quando a gente fala de network, é muito legal também você ser apresentado, né? Está num evento que é totalmente inédito, as pessoas não conhecem você. É muito legal você ser apresentado. É muito melhor do que você se apresentar. É como se a pessoa que te apresenta, já que conhece as duas, ela consegue fazer uma conexão melhor, inclusive até mais duradoura, porque pode ser que ele se torne um elo que vai trazer coisas e elementos que sejam iguais para os dois, né? Uma conversa seja um tema que faz com que você se aproxime e daí você deslancha na conversa. Nesses eventos é muito bom ser uma pessoa interessante e bem informada. As pessoas que estão muito preocupadas em falar somente de si são pessoas muito chatas. As melhores e mais incríveis pessoas que a gente gosta de estar junto são as simpáticas, as agradáveis e aquelas que ouvem. Já que ouvir é um elemento que não é muito comum no nosso dia a dia, as pessoas querem falar muito mais do que ouvir. Se você for aquela que ouve mais, você se torna uma pessoa muito querida, uma pessoa diferenciada. O network tem um papel muito estratégico na composição da nossa marca pessoal. Imagine que quanto mais pessoas interessantes você constrói, né, você pode participar de diferentes eventos, você pode ter pessoas engajadas nos seus projetos, né? E ganha-ganha, gente, porque network é ganha-ganha. Não procure a sua rede somente quando você precisa, né? Procure para... Tem até um exemplo que eu dou de um amigo que eu fiz num desses cursos, que ele constantemente manda para mim algumas coisas que me interessam. Então, consequentemente, dispara o quê? O gatilho da reciprocidade. Eu sempre que tenho alguma coisa com ele, para ele, que interessa, eu mando para ele também. Assim como cliente de oratória, já que ele é coach de oratória. Sempre eu indico ele. Você entende como é que as conexões se estabelecem? Então, ele sempre se mostra útil, sempre se mostra presente e vai alimentando sempre a minha lembrança quanto a ele. Isso é network estratégico. Isso faz com que você sempre monte redes importantes de ganha-ganha, né? Então todo mundo tem que sair ganhando nesse processo e, consequentemente, alimenta a sua marca pessoal, porque tem pessoas que estão falando sobre você, conversando sobre você e falando de forma positiva. O nono passo é autoridade e notoriedade nas redes sociais. Esse é um tema que cabe um curso inteiro. Uma coisa importante que eu acho para destacar nesse primeiro momento é que não dá para a gente ter duas vidas, né? Nós sabemos que o Facebook se transformou, ele já perdeu um pouquinho de força, mas ele se transformou naquele lugar onde virou um grande plenário. As pessoas colocam ali seus pontos de vista, discutem, fazem amizades, enfim. O Instagram é a vida feliz, revista Caras, né, que todo mundo gostaria de ter. Tá todo mundo lá super feliz, sempre muito bonito, fotos incríveis, né? Vários filtros, feed transadinho, né? Bom, então o Instagram é um mundo perfeito, né? O YouTube, se você não é engraçado, né? Se não for aqueles besteirões de comédia, são conteúdos que você faz vídeos um pouco maiores. Cada plataforma tem uma estrutura, cada plataforma tem uma linguagem própria, tem um objetivo, mas elas conversam entre si. Se nós estamos falando de rede profissional, a gente vai trazer o LinkedIn. Não adianta você ter uma imagem no Instagram e uma outra imagem no LinkedIn, porque de certa forma isso tudo se conecta. Então, as pessoas, as empresas, elas vão para todas as redes para descobrir um pouquinho sobre você. Então, as redes sociais, elas devem ser usadas com bastante cuidado, né? Se existem coisas que você quer revelar para uma rede menor de pessoas, pode sua conta privada no Instagram, por exemplo, né? Mas se é uma conta aberta, cuidado com o que você põe no feed, porque pode depor contra você em algum momento.
A gente vê muitas profissionais de biquíni, com roupa de ginástica, marcando o corpo, e depois isso pode depor contra. Se a imagem é essa que você quer passar, pronto, tudo bem. Se você vai trabalhar com perda de peso e você quer mostrar o corpo como se transformou, então tudo tem o seu lugar. Feito com parcimônia, feito com cuidado, com muita atenção, com supervisão de pessoas que de repente sejam da área, seria mais apropriado para que você erre menos. Mas o que importa dizer é que as redes sociais é algo que não só as pessoas que gostam de você têm acesso, é aberto. Então todo mundo está lendo aquela imagem ali, interpretando como cada um quer interpretar. Então muito cuidado com a imagem que você quer passar nessas redes sociais. O 10º passo é o planejamento estratégico do seu marketing pessoal. E eu queria destacar algumas coisas importantes para você pensar. Primeiro, no planejamento estratégico do seu marketing pessoal, defina a sua missão e o seu propósito. Escolha, pense no slogan, na sua marca, no seu símbolo, suas cores, seu público-alvo ou seu avatar, se você já conseguir especificar tanto assim, a sua visão, a formulação de objetivos e metas, seus valores e a sua matriz PFOA ou SWOT, e declare sua marca, como a minha, por exemplo. Eu declarei que desde 2005 eu capacito empreendedoras para que elas descubram sua marca pessoal e tornem forte, consistente e diferenciada. E assim ela possa conectar mais pessoas e fazer negócios lucrativos. Então, eu sou coach de marca pessoal para empreendedoras. O meu livro é voltado a esse tema, o meu curso online a esse tema. E aí as minhas palestras são todas voltadas para esse tema. Então você vai montando aí a construção mesmo da sua autoridade nesse tema. E você? Para pensar agora como é que você quer dar visibilidade estratégica à sua marca, seja nas redes sociais, seja nas redes offline. Tem muita gente boa online, mas quando vai para o offline, no ao vivo, não rende nada, né? São pessoas fruto de puro marketing, mas na hora do conteúdo mesmo a coisa não acontece. E para a gente não fazer parte desse grupo, a gente precisa se capacitar, se preparar, se estruturar. E eu vou então deixar esses passos do seu planejamento de marketing pessoal para você fazer depois. E eu encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!